Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós continuaremos falando sobre os nossos substantivos no plural e no singular, mas na verdade nós falaremos sobre alguns quantificadores que determinam esses substantivos, que são o much e o many. Claro, nós já utilizamos esses quantificadores aqui ao longo das nossas aulas, mas agora nós vamos entender exatamente qual a diferença do uso entre eles e por isso nós vamos ter que resgatar todo aquele conhecimento que nós já temos sobre os substantivos em inglês, os contáveis e os incontáveis. Então vamos lá, acompanhem a aula comigo. Pessoal, além do much e do many, nós falaremos também dos seus opostos, que são o few e o little. Então vamos entender juntos aqui esses pares de opostos, quando é que nós podemos utilizá-los. Então primeiro nós começamos falando aqui do many e do few. Bom, primeira coisa, pessoal, o que significa many? Many significa muitos ou muitas, sempre no plural, e o few, o seu oposto, poucos ou poucas. Quando é que nós vamos utilizar, então, esses quantificadores aqui, o many e o few? Então, olha só, use many and few with plural count nouns. Então, nós vamos utilizar o many e o few com substantivos no plural, substantivos contáveis. Claro, somente os substantivos contáveis têm plural. Então, sempre que nós tivermos substantivos no plural, obviamente eles serão contáveis. Nesses casos, aí sim, nós poderemos utilizar ou o many ou o few, aí sim, dependendo de qual é o sentido que nós queremos dar. Lembrando que o many significa muitos ou muitas e o few, poucos ou poucas. Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês. There are many people at the event. There are, existem, many people, muitas pessoas, at the event, no evento. Então, pessoal, percebam aqui que eu usei o many, porque logo em seguida nós vamos ter o substantivo people. E o que é que significa people mesmo? People significa, claro, pessoas, ele é o plural de person. Então, uma pessoa, one person. Many people, muitas pessoas. Então, bem tranquilo, a gente pode utilizar o many, porque o substantivo aqui, o nosso noun, que é people, ele está no plural. Tranquilos? A mesma coisa vai acontecer com o few, olha só. Então, um exemplo aqui com o few agora. There are few people on the bus. There are, ou existem, poucas pessoas no ônibus. There are few people on the bus. De novo, olha só, nós temos aqui um substantivo contável, que é pessoas, né, em inglês people, e que está no plural. Lembre-se então que no inglês nós temos alguns substantivos que eles são um pouquinho diferentes, eles não terminam em S. É o caso que nós vimos, por exemplo, do people, é o caso que nós falamos do child, children, lembra-se? Então, uma criança, nós falamos child, e muitas crianças, a gente vai dizer, por exemplo, many children, muitas crianças, tá joia? Mas aqui, com certeza, nós temos sim um substantivo contável no plural, por isso nós podemos utilizar tanto o many quanto o few. Pessoal, com isso vocês já devem imaginar que os pares opostos, né, o much e o little, eles vão ser utilizados quando, olha só, use much and little with non-count nouns. Então a gente vai utilizar ou o much ou o little se o substantivo for incontável, ok? Então, non-count noun são os substantivos incontáveis. Então, olha só, vamos lá de novo. Se o many significa muitos ou muitas, o much ele vai significar muito ou muita.
enquanto o little ele vai significar pouco ou pouca, diferente do few, que nós acabamos de ver, que significa muitos, desculpe, que significa poucos ou poucas, tá joia? Então, de novo, agora sim, com substantivos incontáveis, se eu quiser dizer muito ou muita, eu uso much. Se eu quiser dizer pouco ou pouca, eu vou usar o little. Vamos ver os exemplos que vai ficar bem mais claro. There's much traffic downtown. Então, there is, né? Existe. Much traffic, então muito tráfego downtown, no centro da cidade, pessoal. O que eu quero que vocês percebam aqui? Que o nosso substantivo traffic, ele é incontável. A gente não fala um tráfego, dois tráfegos. Hoje na cidade de São Paulo nós temos 3 tráfegos. Não, nós temos muito tráfego ou pouco tráfego, mas a gente não conta 1, 2, 3, 4. Ele é incontável. Por isso a gente pode utilizar aqui tranquilamente o much. Outra coisa que é importante a gente observar é que quando a gente utiliza o much, e claro, também vai acontecer isso com o little, a frase fica no singular. Por que mesmo? Porque nós estamos falando de um substantivo incontável. Esses substantivos sempre ficam no singular. Então a gente nunca vai dizer traffics, né? Tráfegos, não. Traffic, por ser incontável, fica no singular. E olha só o que aconteceu, por exemplo, ali com o nosso there is. Ele ficou também no singular, diferente das formas anteriores que nós vimos, que ficou there are, não é isso? Teve que ir para o plural, justamente porque o nosso substantivo também estava no plural. Tá joia, pessoal? Então, só lembrar disso. Se for incontável, a gente pode utilizar tanto o much quanto o little. Vamos então ver agora um exemplo com o nosso little. Olha lá. Stephen has little money. O Stephen tem pouco dinheiro. Então agora o substantivo noun money, que é incontável também, ele fica no singular e a gente pode utilizar tanto o much quanto o little. Professor, eu posso colocar aqui few money? De jeito nenhum, tá joia? A gente não usa o few nem o many se o substantivo for incontável. Nós obrigatoriamente teremos que utilizar aqui ou o much ou o little, dependendo do significado que nós queiramos passar. Então, olha só, Stephen has little money, o Stephen tem pouco dinheiro, ok? Então, money, por ser incontável, ele pode ser utilizado tanto com o much quanto com o little. Pessoal, vamos praticar um pouquinho, que eu ainda quero falar mais algumas coisas para vocês já já. Vamos primeiro reforçar isso que nós acabamos de ver, fazer uma revisãozinha aqui com a nossa prática e já já eu trago um pouco mais de conteúdo para vocês. Olha só, acompanhem comigo. Então, olha aqui a nossa frase, pessoal. There aren't, não existem, né? Não há, não existem, no plural, cars in the parking lot. Então, eu quero dizer o quê? Que não há muitos carros no estacionamento, não é isso? There aren't, não há muitos carros no estacionamento. É isso que nós estamos vendo aqui na imagem. Como dizer esse muitos agora, pessoal? Vai ser o much ou vai ser o many? A gente tem que olhar quem é o substantivo aqui. O substantivo aqui é cars. Nós não temos um substantivo contável no plural. Eu posso ter one car, two cars, three cars, né? 3 carros, 1 carro, 2 carros. Então nós podemos sim contar o substantivo, o nosso noun car. Então ele é contável, está no plural. Perfeito, podemos aqui tranquilamente utilizar o nosso many, portanto, tá joia? Então, there aren't many cars in the parking lot. Não há muitos carros no estacionamento. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos ver agora como dizer a mesma coisa, só que utilizando o few. A gente simplesmente muda. Se a primeira frase estava na negativa, a gente falou there aren't many, não há muitos. Claro que nós podemos dizer que há poucos. Vamos simplesmente passar para a afirmativa, agora sim utilizando o oposto do many, com os substantivos contáveis, que vai ser o few. Como é que fica então? There are few cars in the parking lot. Existem poucos carros no estacionamento. There are few cars in the parking lot. Tranquilos, pessoal? Bem tranquilo, a gente simplesmente disse aqui a mesma coisa de 2 maneiras diferentes. Numa nós utilizamos o many, significando muitos, mas como eu quero dizer poucos, eu precisei colocar na negativa. E na outra, daí sim, eu falei na afirmativa e utilizei aqui o nosso quantifier, o nosso quantificador few, tá joia? Olha só, vamos continuar então. Agora, there's beer in the bottle. Então, there is, né? Há ou existe, beer, cerveja, in the bottle, na garrafa. Bottle é garrafa. Então, olha só, pessoal, eu quero dizer agora que há pouca cerveja na garrafa. Vejam na imagem ali o garçom, ele está virando e não está caindo nada. Então, há pouca cerveja na garrafa. Como é que nós vamos utilizar esse pouco agora, pessoal? Nós vamos utilizar o few ou o little?
Tudo vai depender, claro, vocês já sabem disso, do nosso substantivo. O substantivo aqui não é beer, cerveja. Eu posso contar uma cerveja, duas cervejas? A gente até conta, pessoal, mas partindo de um pressuposto que nós estamos falando de uma garrafa ou de uma lata, duas latas, mas não o líquido em si. Então, como cerveja é incontável, ficou aqui no singular, olha o nosso there is também ali no singular, e a gente vai obrigatoriamente ter que utilizar aqui então o little, ok? Se eu quisesse dizer que há muita, aí eu utilizaria o much. Então aqui tem que ser o much ou o little. Então, there's little beer in the bottle. Há pouca cerveja na garrafa. There's little beer in the bottle. Como dizer agora a mesma coisa, mas utilizando o much? Basta a gente passar a frase que era afirmativa para a sua forma negativa, não é isso? A gente vai dizer, por exemplo, there isn't much beer in the bottle. Não há muita cerveja na garrafa. There isn't much beer in the bottle. Não há muita cerveja na garrafa. Claro que isso é a mesma coisa que dizer there is ou there's little beer in the bottle. Há pouca cerveja na garrafa ou não há muita cerveja na garrafa, bem tranquilo, dizendo a mesma coisa. Como o substantivo é incontável, é obrigatório que nós utilizemos, a depender do significado, o little ou o much. Tá joia, pessoal? Bom, agora eu quero trazer para vocês aqui uma diferençazinha que é muito importante. Inclusive, se alguns de vocês for prestar algum tipo de prova, Enem, vestibulares, provas de concurso, isso aqui muitas vezes é cobrado, tá joia? Que é a diferença tanto do feel entre o few e o a few, como o que nós estamos vendo aqui entre o little e o a little. Perceberam que a única diferença, a princípio, quando a gente bate o olho, é esse a que vem na frente. O que é esse a mesmo? É o artigo indefinido, que significa um ou uma, não é isso? Então, qual é a diferença em português de quando eu falo pouco ou um pouco? Pessoal, olha só. Quando a gente utiliza esse little sem o a, né, sem esse determinante um, né, sem o artigo indefinido, vai ficar então little has a negative meaning. Então little tem um sentido, um significado negativo. Quer dizer então que ele passa a ideia de insuficiência. Então quando a gente utiliza sem o artigo, eu quero dizer que há pouco, que há uma quantidade insuficiente de alguma coisa. Olha só aqui o nosso exemplo que vai deixar isso bem claro. Let's get some popcorn. Então aqui a moça está dizendo, let's get some popcorn. Vamos comprar um pouco de pipoca. Let's get some popcorn. E olha só a resposta que ela vai receber. Sorry, I have little money. Sorry, I have little money. Desculpe, eu tenho pouco dinheiro. Então olha só, utilizamos sem o a, ele não falou a little, ele falou então sorry, I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. Então eu pergunto para vocês, ele vai ou não vai comprar a pipoca? Não. Ele não vai comprar a pipoca. Por quê? Quando a gente usa o little sem o artigo na frente, nós temos essa ideia negativa de insuficiência. Ele não tem dinheiro suficiente, ele tem pouco dinheiro. Em português é a mesma coisa, pessoal. Olha o que acontece agora quando a gente usa o a little. Então, a little has a positive meaning. Então, o a little tem um sentido, um significado positivo. E ele pode sim ser substituído por some. Então, quando a gente tiver numa frase o a little, que significa um pouco, a gente pode sempre substituir por some, que significa algum ou alguns, não é isso? Então, olha só aqui no nosso exemplo, olha aqui. Let's get some popcorn. Vamos comprar um pouco de pipoca. E agora olha a resposta dele. Sure, claro, I have a little money. Eu tenho um pouco de dinheiro. Veja que em português isso também faz sentido para a gente. Dizer eu tenho pouco dinheiro é diferente de dizer eu tenho um pouco de dinheiro. Quando eu digo um pouco, eu passo uma ideia positiva. É diferente de dizer eu tenho pouco dinheiro de eu tenho um pouco de dinheiro. Quando eu digo eu tenho um pouco, a ideia é positiva. Eu pergunto para você aqui, eles vão comprar a pipoca? Vão sim. Por quê? Porque ele tem um pouco de dinheiro. He has a little money. Ele tem um pouco de dinheiro. Pessoal, como eu disse para vocês, a mesma coisa vai acontecer entre o feel e o a feel. Então, olha só, a gente usa o feel quando a gente quer passar essa ideia, esse sentido negativo. Feel has a negative meaning. Então, agora sim, quando nós tivermos substantivos contáveis no plural, a gente vai usar o feel para dar essa ideia de insuficiência, de falta. Por exemplo, olha só, Stephen has few friends. O Stephen tem poucos amigos. Então, essa ideia negativa, ele não tem amigos suficiente. Ele tem poucos amigos, tá joia? Então, uma ideia de falta, de insuficiência, uma ideia negativa.
Claro que quando nós usarmos agora o a few, ele vai ter um sentido positivo. A few has a positive meaning. O a few tem um sentido positivo e ele também, claro, poderá ser substituído pelo some. Por quê? Porque o some ele pode tanto ser utilizado com substantivos incontáveis, mas também com substantivos contáveis no plural. Isso que nós já vimos ao longo aqui das nossas aulas sobre o some e o any, não é mesmo? Então o some ele pode substituir tanto o a little quanto o a few, diferente de quando nós dizemos little ou few, não é isso? Quando tem o artigo, então, nós podemos sim substituir pelo some. E isso aqui é uma questão muito frequente em provas, só para vocês, né, que se por acaso forem prestar uma prova, já ficarem ligados nisso aqui, tá joia? Vamos ver aqui então agora o nosso exemplo. Stephen has a few friends. O Stephen tem alguns amigos, uns poucos amigos, mas a melhor tradução aqui realmente é alguns, por isso que ele pode tranquilamente ser substituído aqui pelo some. Stephen has some friends. O Stephen tem alguns amigos, são sinônimos. Stephen has a few friends, ok, pessoal? Então, o a few, assim como a little, passam uma ideia positiva. Vamos praticar isso um pouquinho também, olha só. There's water in the desert. Então, there's há água no deserto. Há o que, pessoal? Muita ou pouca água no deserto? Há alguma água ou pouca água? Há pouca água, não é isso? Então tá bom, já sabemos que nós não vamos usar o artigo a na frente, mas a gente vai usar aqui o few ou o little, já que a gente quer falar pouco. Pessoal, water não é incontável, se eu não posso contar, claro que eu obrigatoriamente utilizarei o little, não é isso? Então, there's little water in the desert. Há pouca água no deserto, bem tranquilo. Ideia aqui negativa, há água insuficiente no deserto. Não, olha só. Is there any water? Há alguma água? Tem um pouco de água? E ela vai responder, yes, there's. E agora, pessoal, a ideia aqui não é positiva, olha só, ela respondeu yes, sim, tem um pouco. There is a little. Claro, primeiro a gente usa o little porque é incontável, mas como a ideia agora é positiva, ela quer dizer que sim, tem um pouco de água, tem alguma água, a gente usa com o artigo a little, tá bom? E aqui, claro, a gente não utilizaria there's little, tem pouca, porque passaria uma ideia negativa. E a ideia aqui, olha só, é uma resposta positiva. There is a little. Há um pouco, tem um pouco de água, tem alguma água. Não, olha só aqui agora, pessoal. There are cookies on the table. There are o quê? Há alguns biscoitos na mesa, não é mesmo? Então, uma ideia positiva. Eu quero dizer que tem alguns biscoitos na mesa. E olha só, cookies, aqui que é o nosso substantivo, está no plural. Então, a gente vai usar o a little ou o a few? A gente vai usar o a few, claro, porque é um substantivo no plural, substantivo contável. Então, existem a few cookies on the table. Alguns biscoitos, uns poucos biscoitos, mas a melhor tradução seria com certeza alguns biscoitos on the table, sobre a mesa. Poderíamos substituir aqui o a few pelo some? Poderíamos sem problema nenhum. There are some cookies on the table. Há alguns biscoitos sobre a mesa. Olha só agora, perceberam que diminui bastante aqui a quantidade de biscoitos. Então, nós queremos dizer que há poucos biscoitos sobre a mesa. Como cookies continua sendo contável no plural, a gente vai utilizar o few agora, sem o artigo a, ok? There are few cookies on the table. Existem poucos biscoitos sobre a mesa. Tá legal, pessoal? Então aqui uma ideia de insuficiência, uma ideia de falta, né? Realmente eu quero dizer poucos. Então essa ideia negativa a gente usa o few sem o artigo definido a, ok? Bom, pessoal, então era isso. Esse era o meu recado de hoje. Claro, nós vamos ter que praticar muito ainda. Na próxima aula nós faremos uma bateria de exercícios, onde nós vamos praticar aqui o uso do much, do many, do few, do little, do a few, do a little, e também vamos, é claro, recapitular tudo que nós já falamos sobre os substantivos contáveis e incontáveis, porque o conhecimento dos substantivos é fundamental para nós utilizarmos corretamente também aqui essas palavras, esses quantificadores que nós aprendemos hoje, o many, o few, o little e o much. Tá joia, pessoal? Então um forte abraço a todos. See you all next class.